Sabia que uma mesma técnica que você fez perfeitamente em uma cliente pode dar errado em outra? E isso não significa que você fez errado. Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai encontrar assuntos como ciência, indústria, mercado, técnica, tecnologia e estética integrativa. O que a gente precisa entender dentro da micropigmentação ou quando a gente trabalha diretamente com pele, independente do tipo de técnica a ser executado, é que existe uma infinidade de perfis de pele. As peles não são todas iguais. Nós temos peles secas, mistas, oleosas, com mais elasticidade, menos, peles que são mais lisas, outras que têm mais um aspecto de casca de laranja, que a gente fala muito sobre isso, geralmente está muito ligado à pele extremamente oleosa, onde tem aqueles poros mais dilatados. Também tem relação a uma pele mais jovem ou uma pele mais madura, e tudo isso interfere completamente no resultado final da micropigmentação. Por isso que é importante a gente entender não só sobre fazer um traço, fazer uma sombra na micropigmentação, mas também entender como aquela técnica se comporta em cada perfil de pele e também o tipo de pigmento. E aí a gente tem algumas percepções, e algumas dúvidas que ficam muito frequentes conforme a gente vai trabalhando no dia a dia, Por que aquele pigmento ele segura mais uma pele do que na outra, A sensação é que aquele pigmento ele é mais sugado por um tipo de pele do que por outro, Ou expelido por outro tipo de pele também. Por que aquela pele jovem ela é muito mais fácil da gente fazer o desenvolvimento da técnica do que uma pele madura? Se eu não tomar cuidado com uma pele madura, na execução a gente percebe que ela pode ferir mais profundamente, é muito fácil a gente dilacerar a pele madura. Então existem alguns questionamentos que a gente percebe que a técnica não pode ser executada igualmente para todos os tipos de pele, todos os perfis de pele. Então o primeiro ponto é na escolha, por exemplo, do pigmento, A gente não pode usar um tipo de pigmento ou uma cor de pigmento para todos os tipos de pele que a gente vai trabalhar. As peles maduras, por exemplo, nós temos uma ideia de que com a execução do pigmento orgânico, a gente tem uma chance muito grande de aquele pigmento ficar muito intenso, mais escuro do que o esperado, porque naturalmente o pigmento orgânico ele já é mais intenso na sua cicatrização, ele já é a característica dele de ser mais vibrante, Então, geralmente, quando a gente trabalha com pigmento inorgânico em pele madura, eu tenho um resultado mais satisfatório, mais seguro, posso até dizer para você, num resultado final. Já numa pele com cicatrizes, também eu evito aquela região de cicatriz de se trabalhar o pigmento orgânico, porque a cicatriz ela tem uma tendência a acinzentar, a azular aquela região com muita facilidade. Então eu já vou usar um pigmento mais inorgânico, claro, de alta carga pigmentária. Já para usar o pigmento orgânico, que eu gosto muito também, a gente dá preferência para uma pele mais jovem, uma pele íntegra, uma pele saudável, uma pele que não tenha problema de saúde, como por exemplo rosácea. Então, cada tipo de pele, a gente vai escolher um tipo de pigmento. Falando sobre a execução do procedimento de micropigmentação, independente se eu vou trabalhar com dermógrafo ou tebore, a ideia também é a mesma. A gente precisa trabalhar com profundidades diferentes em cada perfil de pele. Então, por exemplo, quando eu trabalho numa pessoa jovem, numa cliente que já é uma pele mais saudável mesmo, que tem muito colágeno ainda ali, ela tem já uma elasticidade controlada. Ali a gente percebe que a nossa implantação, se você não aprofundar demais, se você não tiver tanta destreza, é muito mais fácil de dar certo ainda assim. Agora, se eu não entender muito de pele, de técnica numa pele madura, eu vou ter um pigmento onde o traço não vai ficar fino, não vai ficar nítido, eu vou ter aquela expansão e aquela mancha de pigmento. Então, a profundidade numa pele madura, ela é muito diferente da pele jovem, Eu preciso controlar isso muito bem. A dica que eu sempre entrego para quem tem essa dificuldade é:
Pegou uma pele madura, que é mais difícil, tem mais chances de dar errado, né, o traço do fio, ou de uma técnica de sombra se transformar em definitiva, por exemplo, sempre comece pelo meio da sobrancelha, os primeiros traços, aonde ela tem pelos, para que você consiga sentir, né, a profundidade que você está fazendo, se aquilo ali ficou bom ou não. Então, eu fiz um traço, essa profundidade ficou muito superficial, muito profunda. No próximo, eu vou remanejar esse domínio de profundidade. Então, de forma geral, a pele madura, ela precisa ser feita de forma muito mais superficial do que a pele jovem, tá? Por quê? A camada da pele, ela é diferente ali onde a gente vai atingir a camada final, né? A gente tem a epiderme, a derme, né? A derme papilar, que é onde a gente precisa atingir. E como ela perde muita gordura já na pele madura e até a questão ali das fibras, né? Então, ela é muito mais fina. Quer dizer que se eu colocar a mesma profundidade de uma pele madura para uma pele jovem, a mesma posição da agulha que vai atingir aquela camada final, eu vou aprofundar muito mais na pele madura porque ela é mais fina. Por isso eu não posso usar a mesma profundidade de uma pele mais jovem. Então eu tenho que colocar uma agulha mais superficial e ainda assim não começar pelo começo da sobrancelha, onde não tenham pelos, começar onde tem mais pelos. Na hora que eu percebi ali que eu atingi a camada perfeita, aí sim eu posso fazer a sequência do início ao fim. Como eu consigo analisar, por exemplo, dentro da técnica de tebor ou de dermógrafo, que a camada numa pele madura está perfeita? Quando eu faço o meu traço, eu limpei, ele ficou perfeito, sem pontilhado, ficou bem definido e, como eu sei que ele não está profundo? Eu sei que ele não está profundo quando eu fiz esse fio, limpei e eu vi que ele não tem nenhuma mancha para as bordas daquele traço. Ele está completamente naquele traço que eu desenvolvi. Se tiver mais expandido, se tiver alguma manchinha na borda, quer dizer que ficou muito profundo, precisa ter menos profundidade nessa região. Outra coisa a se entender também, numa pele madura, é que chegando no ponto alto da sobrancelha para o final, a gente percebe que é uma pele ainda mais fina. De forma geral, todas as peles são assim, tá? Mas a gente precisa tomar mais cuidado numa pele madura. Então, na questão de pele madura, eu diminuo ainda mais a profundidade quando eu vou entrando no ponto alto para o ponto final da sobrancelha. Outra coisa extremamente importante também é a questão da distância dos fios. Quando a gente fala sobre fios, tá? A gente está querendo falar sobre contraste de pele e pigmento que foi implantado. O que faz a gente entender sobre um bom traço de fio cicatrizado, porque eu sempre falo que os fios, eles são bonitos quando você faz de qualquer jeito. Se foi profundo, se não foi, né? Ele vai parecer que é fio, porque tem um corte ali e aquele pigmento ainda está na mesma direção que foi feito o corte, naquele traço. Agora o problema é quando ele vai cicatrizando. Se estiver de forma errada, ele vai indo para as bordas e ele sai daquele traço que você fez e acontecem as manchas. Então, a gente precisa entender que, primeiro de tudo, a profundidade que eu falei para vocês, sempre um pigmento tem que ser implantado de forma superficial. E o segundo ponto extremamente importante, que muitas pessoas ainda fazem, tem muitas profissionais que já fazem essa questão de ser mais superficial, então não fica para sempre o pigmento, isso é maravilhoso. Se tiver que trabalhar com remoção a laser para fazer uma nova técnica, faz 1, 2 sessões e já sai, ótimo. Porém, ainda assim, quando cicatriza, as clientes não veem o efeito de fios. Porque tem um segundo ponto que também é tão importante quanto a profundidade, que é a distância dos fios. Então, a distância dos fios, a gente tem um ponto que a gente precisa sempre prestar atenção e essa distância depende também de cada característica de pele, tá? Então, de forma geral, o que eu preciso ter? Espaço. Quando eu faço fios muito juntinhos e esse fio cicatriza, eu não consigo ver o contraste de luz entre escuro dos fios e claro da pele. É isso que faz enxergar fio quando cicatriza. Se eu fizer muito juntinho, vai ter pouco contraste do claro na pele e vai parecer que ele está borrado. Eu posso olhar de perto e ver que ele está o fio certinho, mas numa distância ali de meio metro, que é quando a gente olha uma sobrancelha ali de forma geral para conversar com as pessoas, a gente acaba não vendo esse efeito. Então, sim, técnica de fios tem que ter distância. Eu falo que no mínimo 1 milímetro de distância entre os fios. As bordas mais distância ainda, né? Sendo que os fios de espaço
intercalados, a gente acaba colocando eles mais no meio entre esses fios principais das bordas. Então as bordas têm mais espaço e os centros são mais próximos. Então esses fios mais próximos no centro precisam ter no máximo 1 milímetro de distância. Outra coisa, quando a gente faz a técnica de sombra, também é uma dor, porque muitos profissionais ficam frustrados que imaginam que estão fazendo a técnica de sombra e quando cicatriza, não conseguem ter a técnica de sombra, porque cada pele reage de uma maneira. Tem pele que pega demais, rapidamente, e tem pele que demora muito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Por camadas. Eu não posso ficar fazendo, igual uma louca, e aí, de repente, eu olho, aquele pigmento subiu do nada e ficou parecendo uma definitiva, uma tatuagem. Então, sempre indico trabalhar por camadas. Faz uma camada inteira de um lado, isso também na técnica de fios, tá? Faz um lado inteiro, deixa ele quietinho lá, eu aplico um produto calmante para ir agindo, né? Que no caso é o Fresh, que eu gosto muito da Halt. E depois eu vou pro outro lado, tanto na técnica de fio quanto na técnica de sombra, tá? Eu dou um tempo para esse pigmento ir reagindo, para ver se realmente eu usei pouco pigmento naquela camada ou não, é só se ele demorou para reagir. Então, trabalhar por camadas. Faz um lado, faz o outro, depois você volta, faz outra camada, faz a outra e assim consecutivamente. Falando sobre fios, também essa questão de camadas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz um fio, a gente olha, já viu que ele tá claro, eu já quero fazer de novo um traço em cima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, em repassar o traço, tanto no dermógrafo, mas principalmente na técnica de Tebori, onde tem mais ferimentos ali, se você não souber controlar essa técnica. O que acontece, gente? Como eu falei pra vocês, o pigmento às vezes ele reage de forma mais lenta em algumas peles. Então eu preciso fazer essa camada, fazer os primeiros fios, fazer o outro lado, depois voltar, para ver se ele pegou ou não. Porque se eu não deixo esse tempo na técnica de fios e eu repasso isso, a chance de eu ter um pigmento que está lá embaixo de forma já necessária e não ter dado chance dele subir e colocar mais, é grande de ficar um pigmento de um traço muito grosso, muito intenso. Porque na hora que esse pigmento subir, que já era bom, eu coloquei mais, não tem espaço, ele vai dar espaço para as bordas, para esse novo pigmento entrar, que eu fiz uma segunda passada. Então eu preciso dar um tempo tanto na técnica de fio, quanto na técnica de sombra. Também na técnica de fios voltadas mais especificamente para Tebori, eu também tenho que tomar cuidado com o tamanho da fissura. Porque às vezes eu só não depositei a quantidade de pigmento específico. Então eu fiz aquele traço na camada correta, mas eu não tinha pigmento suficiente na agulha. Dessa forma, se eu tiver que passar de novo um traço ali, já estando na camada correta, eu vou abrir para um corte e eu vou estragar a técnica de fios. Então eu tenho que enxergar se é a profundidade errada ou se é a quantidade de pigmento. Por isso que eu sempre indico, faz todos os traços uma vez só, na primeira camada, e satura, deixa esse pigmento quieto agindo, né? Eu deixo depositado o pigmento, deixo ele agindo enquanto eu faço o outro lado, com calma. Porque se na minha agulha tinha pouco pigmento, ele vai entrar dessa vez que eu vou saturar esse pigmento, tá? Tanto no dermógrafo quanto na técnica de Tebori. Aí sim, deixei esse tempo, eu voltei e vi que ali ficou alguma falha, naquela falha eu repasso. Então eu preciso prestar muita atenção como cada corpo se comporta, cada pele tem um tempo de reação. Ai, Thalita, mas se por acaso eu percebi que eu ultrapassei a camada, né? Digamos, por exemplo, numa pele madura, que é o que mais acontece, né? Principalmente ponto alto para o ponto final. Eu percebi que eu aprofundei demais, o pigmento ele foi para as bordas. Tem solução? Gente, infelizmente, quando acontece erro dessa maneira, não tem solução, tá? Não tem como a gente consertar isso imediatamente. O que dá para a gente fazer depois são soluções que elas são para um conserto, para mascarar, que é a técnica depois de camuflagem, onde a gente utiliza um pigmento cor da pele e a gente pode passar na lateral desses pigmentos que foram expandidos para cobrir e deixar um traço mais fino. Se for um traço ou outro específico e quer manter essa técnica. Agora, se é um pigmento, se é um trabalho que ele foi todo feito errado, uma cauda toda errada que eu aprofundei, só remoção a laser, com microagulhamento, enfim, né, técnica de remoção para poder consertar isso. Por isso que o ideal é a gente estudar antes, ter paciência, fazer com calma, analisar cada pele quando chega na nossa maca, para que a gente faça algo personalizado para cada tipo de cliente.
Essa é a melhor forma de você se desvencilhar de erros e ter problemas sérios na sua carreira com os seus clientes. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, porque ele é muito importante para o seu dia a dia, muito rico. Prestem atenção a partir de hoje na profundidade, na distância dos fios, nas camadas que vocês fazem de pigmento e nos tipos de pigmento que você está escolhendo para cada tipo de cliente. Eu te vejo no próximo vídeo, que vai ser tão maravilhoso quanto esse.